Nós estamos numa série sobre o Espírito Santo e a pergunta que nós temos, pelo menos quando você abrir o site durante esse mês, a pergunta que nós víamos era: o Espírito Santo terapeuta, coach, conselheiro ou o quê? E eu achei que seria muito importante que nós começássemos essa mensagem de hoje estabelecendo de uma forma bem clara e bem objetiva que, na verdade, a resposta que nós temos que dar é que o Espírito Santo é Deus. Nós temos que começar por esse ponto. Nós vemos na Palavra de Deus, nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, muito bem estabelecido esse fato de que o Espírito Santo é Deus. Porém, houve uma época, logo no começo do desenvolvimento da Igreja de Cristo, por volta do ano 300, em que havia uma série de heresias que estavam negando tanto a divindade de Jesus como a divindade do Espírito Santo. E foi por isso que, logo depois da conversão do imperador Constantino, por volta do ano 312, ele convocou um concílio com todos os bispos, com todos os líderes da igreja, para fazer uma definição que pudesse combater essas heresias que estavam circulando por todo o mundo cristão da época. E essas heresias diziam, então, que Jesus Cristo não era Deus e que o Espírito Santo não era Deus. Por isso surgiu essa definição chamada Credo Niceno, que foi no Concílio de Niceia, o primeiro concílio da Igreja, e esse concílio chegou à seguinte conclusão, e depois vocês podem buscar na internet, e certamente vocês encontrarão toda a definição, que diz: creio em um só Deus, o Pai onipotente, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E até aí todo mundo estava de acordo. Depois, esse credo niceno também afirmava, e continua afirmando até hoje: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. E depois, mais na frente, esse credo dizia: creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Na verdade, esse credo niceno, ele foi no primeiro concílio, depois ele foi também adaptado no segundo concílio, em 380, passou por algumas adaptações até chegar nessa forma, onde afirma de uma maneira muito clara aquilo que nós chamamos de trindade. Por isso, quando nós começamos a falar do Espírito Santo, nós não temos como começar a não ser afirmando que nós estamos falando do próprio Deus, da terceira pessoa da Trindade, o qual procede do Pai e do Filho e que é o Espírito vivificador. E nas semanas passadas, aqueles de vocês que tiveram oportunidade de estar aqui, nós vimos o Espírito Santo relacionado com vários símbolos através da Bíblia. Um dos símbolos foi a pomba. Foi o primeiro domingo. Depois, o Paulo, nos domingos seguintes, falou sobre o Espírito Santo, simbolizando água e vento. E na semana passada, o Nomoto falou sobre o Espírito Santo como óleo. São símbolos que nós vemos na Bíblia e cada um desses símbolos carrega um significado. E hoje, para concluirmos essa série sobre o Espírito Santo, me foi pedido que eu falasse sobre o Espírito Santo como fogo. E uma das regras de interpretação bíblica, quando nós vemos uma passagem, que daqui a pouco nós vamos ler no livro de Atos, nós temos que tentar usar a própria Bíblia para ajudar na interpretação dessa passagem. É uma regra bastante importante para que a gente não saia daquilo do que a Bíblia está querendo dizer sobre o texto que nós estamos estudando. E quando nós olhamos na Bíblia
quando a Bíblia está relacionando Deus, mencionando Deus com esse símbolo, fogo, é interessante notar que nós encontramos várias coisas, e você não precisa, por enquanto, abrir a sua Bíblia. Eu estarei lendo várias passagens, e daqui a pouco nós vamos ler todos juntos uma passagem no livro de Atos. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 24, versículo 16, nós vemos o seguinte: e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Aqui nós estamos vendo a associação de fogo com Deus, dizendo que o aspecto daquela aparição do Senhor era como fogo consumidor lá em cima do monte. Depois nós vemos também aquela passagem muito conhecida, que você já deve ter visto muitas vezes, capítulo 3 de Êxodo, quando o Senhor apareceu a Moisés, e nós vemos aí que o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Assim como também no capítulo 5, face a face, falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Portanto, em um dos aspectos, quando a Bíblia relaciona a palavra fogo com a pessoa de Deus, nós podemos ver claramente que na Bíblia o fogo representa a presença do próprio Deus, a presença do Senhor onipotente, a presença do Deus Criador dos céus e da terra. Mas além desse aspecto da presença de Deus, em outras passagens que estão relacionando a palavra e o conceito fogo com o próprio Deus, nós vemos também mais algumas características, ou pelo menos mais uma característica, como, por exemplo, nós vemos em Isaías 66, onde está relacionando fogo com a presença de Deus, mas também com o julgamento de Deus. Nós vemos também, numa outra passagem, Malaquias 3:2, onde está relacionando o conceito fogo com a própria pessoa de Deus, mas dizendo que haverá um julgamento e haverá purificação como resultado da presença desse fogo consumidor no meio do povo de Deus. Quando nós juntamos essas passagens, nós podemos ver então que o fogo relacionado com a pessoa de Deus, na Bíblia, entre outras coisas, está se referindo sobre a presença do Senhor, o fogo está se referindo à santidade, o fogo está se referindo à purificação e o fogo está se referindo a juízo, que Deus é um Deus que julga, e Ele, à medida que Ele julga, Ele vai purificar o seu povo. E são passagens, obviamente, além de muito importantes, passagens muito fortes, e que quando nós olhamos no Novo Testamento, é interessante que o conceito continua. Por quê? Alguém disse que o fogo sempre foi, entre os judeus, o símbolo da presença divina. Nenhum outro símbolo poderia ser mais adequado para expressar a energia purificadora e refinadora do Espírito Santo de Deus. Por isso, não deveríamos estranhar o fato que Lucas, no capítulo 3, quando ele coloca João Batista falando sobre Jesus, ele disse: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui já estava João, antes do início do ministério de Jesus, já anunciando que o batismo que viria da parte de Jesus seria um batismo que envolveria água e que envolveria fogo. E aí eu gostaria então, com todo esse contexto, que você, por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Atos.
capítulo 2 do livro de Atos, e nós temos aí, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, onde fala sobre a descida do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, iniciando no versículo 1, nós vemos a palavra de Deus dizendo o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu vou pedir que você baixe a sua cabeça nesse momento e vamos, mais uma vez, pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pelo teu Santo Espírito e queremos, nesse momento, rogar que esse Espírito, Senhor, esteja abrindo nossos corações, nossas mentes, nosso entendimento, para entendermos, e não somente entendermos, ó Pai, mas para colocarmos em prática a tua palavra em nossas vidas. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos essa passagem, obviamente nós poderíamos ficar muito tempo aqui, é interessante que já aqui nós vemos o símbolo do fogo, porque nós vimos que a passagem está dizendo que em cima de cada um dos discípulos de Jesus que estavam ali naquele momento, apareceram sobre cada uma das cabeças línguas como de fogo, e como simbolizando a presença do Espírito Santo de Deus, e como resultado disso, eles começaram a falar em outras línguas. E é interessante que no Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo, ou Deus habitava no templo que tinha sido construído por Salomão. A presença de Deus estava simbolicamente no templo ou no tabernáculo. Agora, com essas chamas como de fogo vindo sobre cada um dos discípulos, isso estava simbolizando, linkando isso com aquilo que nós vimos no Antigo Testamento, que agora, a partir daquele momento, a presença de Deus, através do seu Espírito Santo, já não estava num tabernáculo, a presença de Deus já não estava num templo, a presença de Deus passou a morar e habitar em cada um de nós cristãos, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo de Deus. Isso é algo fantástico. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, deixou de morar em templos construídos por homens para habitar com a presença do seu Santo Espírito dentro da minha vida e dentro da vida de cada um de vocês que reconheceram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas a passagem continua e ela vai ficando cada vez mais interessante. Vejam só, a partir do versículo 5 do capítulo 2, desse mesmo capítulo que nós começamos a ler. Versículo 5 de Atos 2 dizia: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como, versículo 8, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem.
tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. É interessante notar que em Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele já havia dito o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e como resultado disso, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E vejam só que interessantes, irmãos, nós vimos agora esses versículos onde fala sobre a vinda do Espírito Santo, como resultado da vinda do Espírito Santo e a presença de Deus na vida de cada um dos discípulos, eles começam a falar em outros idiomas, mas para nossa surpresa, são idiomas que tinham a ver com cada uma das pessoas que estavam ali naquele momento, porque aquelas pessoas tinham vindo para uma festa chamada Pentecostes em Jerusalém, e havia pessoas de todas as partes do mundo. E vejam só, e isso aqui realmente nós não costumamos colocar muita atenção, vejam esse mapa que nós temos aqui na tela. E se você prestar atenção naqueles grupos, aqueles povos que foram mencionados nos versículos anteriores que nós acabamos de ler, quando eles falaram em outras línguas, naquele momento, como resultado da presença do Senhor na vida dos discípulos, pessoas do Irã, pessoas do Iraque, pessoas da Arábia Saudita, pessoas do Oriente Médio, pessoas do Egito, pessoas da Líbia, pessoas da Tunísia, pessoas da Turquia e pessoas de Roma, como resultado da presença do Espírito de Deus na vida dos seus discípulos, escutaram as maravilhas de Deus no seu próprio idioma, já iniciando o cumprimento daquilo que Jesus havia dito antes de subir aos céus, afirmando que vocês vão receber o Espírito Santo de Deus e, como resultado, vocês vão anunciar as maravilhas de Deus a todos os povos. Assim como ele já havia dito em Mateus 28. Então nós vemos que o resultado imediato da presença de Deus na minha vida e na sua vida e na vida dos discípulos, naquele primeiro momento quando o Espírito em forma de fogo desceu sobre os espíritos, foi fazer com que pessoas de todo o mundo existente naquela época escutassem no seu próprio idioma as maravilhas do que Deus tinha feito, cumprindo o desejo de Jesus de que todos os povos da terra escutem que somente Ele é o Senhor. Resumindo o que nós vimos até agora, na Bíblia nós vemos que fogo, quando associado à pessoa de Deus, representa a presença de Deus, representa a santidade de Deus, representa o juízo de Deus. Depois nós vemos, então, no Novo Testamento, que o Espírito, quando desceu, veio em forma de fogo, simbolizando a presença de Deus, que já não habitaria em templos construídos por humanos, e passaria a habitar na minha vida e na sua vida. E que, como resultado imediato da presença do Espírito de Deus na vida dos discípulos, naquele exato momento, eles começaram a falar em outras línguas com um objetivo muito específico de que pessoas do Irã, do Iraque, da Arábia, da Líbia, da Turquia e outros lugares escutassem sobre as maravilhas de Deus, conforme diz o texto. Há quanto tempo aconteceu isso, irmãos? Há 2000 anos.
E se nos primeiros 20 minutos da presença do Espírito Santo de Deus na vida dos discípulos, pessoas de metade do mundo conhecido daquela época escutaram falar no seu próprio idioma as maravilhas daquele que nos resgatou das trevas para a sua eterna luz, era de se supor que se isso aconteceu em 20 minutos, 2000 anos depois, o que Jesus disse de que nós deveríamos ir por todo o mundo e falar do Evangelho a toda criatura, já deveria ser uma coisa terminada. Se em 20 minutos foi possível fazer isso, em 2000 anos o que não é possível fazer? Afinal de contas, nós temos a presença de Deus que nos empodera, que nos capacita a sermos testemunhas da glória de Deus. Pois é. Olhem no próximo mapa. No azul, supostamente, são os cristãos. Bom, aqui na minha tela está azul. Muçulmanos, e aí eu sou meio daltônico, então aí não espere que eu vou acertar mesmo. Muçulmanos, hindus, budistas, muitos não religiosos. E muitos daqueles que receberam o testemunho naquele dia do Pentecostes, vocês se lembram, todos dessa região? Hoje são 99% muçulmanos. E quando nós olhamos esse outro mapa, veja só que triste. Esses que estão em vermelho, de 65% a 100% da população ainda não foi evangelizada. E vai ficando pior. Desses que estão evangelizando, infelizmente, apenas 5%, o próximo mapa, o próximo slide, por favor, apenas 5% vem da América Latina, o que significa que da Força Missionária Mundial, que está tentando cumprir a grande comissão deixada há 2000 anos, talvez 2% seja do Brasil. Isso faz com que existam, por exemplo, na Índia, para dar um exemplo, pelo menos 344 milhões de pessoas que ainda não receberam o Evangelho. É um Brasil e meio. Ou, se nós formos olhar de outra forma, e quando nós pensamos em grupos étnicos, na Índia ainda existem hoje mais de 2.000 grupos que ainda não foram alcançados sequer uma vez com o Evangelho. E vai ficando pior. Deem uma olhada nesse gráfico. 33% da população mundial é considerada cristã, 40% da população mundial é considerada não cristã, porém evangelizada, e 27% da população mundial é não evangelizada. Sendo que esse é o quadro atual, como estão distribuídos os missionários estrangeiros? Os missionários, 80% dos missionários estrangeiros estão trabalhando entre aquelas pessoas que se consideram cristãs. 17% estão trabalhando entre aqueles que não são cristãos, mas já foram evangelizados. E da Força Missionária Mundial, 2,5% trabalham entre os 27% não evangelizados. E isso aqui também, próximo gráfico, para cada 1 milhão de muçulmanos, existem 3 missionários. Para cada 1 milhão
de cristãos, existem 186 missionários trabalhando entre eles. Só mais 2. Chega, né? Para cada $100 que a igreja cristã gasta no ministério globalmente, o gasto em todos os países onde a maioria é não evangelizada é de... Quanto vocês acham? Já apareceu lá? De cada $100 que é gastado em ministério, que é gasto em ministério transcultural, 1 centavo é utilizado para aqueles que ainda não foram alcançados com o Evangelho. E aqui tem algo que nos envergonha, no próximo slide. Bom, caso esse não tenha envergonhado. Até 40 anos atrás, praticamente não havia cristãos na Mongólia. Hoje, fala-se de 40, 50 mil cristãos. E essa igreja já nasceu como uma igreja missionária. E para cada 222 cristãos que existem na Mongólia, eles já enviaram um missionário. Uma igreja pobre, uma igreja pequena, uma igreja imatura. No Brasil, é necessário 2.000 cristãos para o envio de um missionário. E a pergunta que não quer calar. Nós vimos no livro de Atos que em 20 minutos, com a chegada do Espírito Santo nas nossas vidas, a presença de Deus na minha vida e na sua vida, pessoas do Irã, do Iraque, da Turquia, do norte da África, de Roma, escutaram o Evangelho no seu próprio idioma. 2000 anos depois, esta é a situação que nós estamos vivendo. E a pergunta, então, que nós temos que fazer é: o que está acontecendo com a fibra missionária da igreja brasileira? Por que há 2000 anos nós temos a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, e nós ainda não cumprimos esse objetivo de levar o Evangelho até os confins da terra, já que nós temos o poder de Deus através do Espírito Santo? E eu tenho certeza que muitos, quando pensaram no tema Espírito Santo e fogo, achavam que eu ia falar de esse grande poder que nós todos buscamos, de fazer milagres, de fazer curas, de profetizar, de falar em outros idiomas, que é fato, está na Bíblia, mas nós vemos que o primeiro resultado do empoderamento do Espírito Santo não foi poder em benefício próprio, mas foi poder para proclamar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua eterna luz. E eu gostaria de sugerir, irmãos, que o slide 35, por favor. Na verdade, isso está acontecendo, porque nós não estamos aceitando nossa responsabilidade missionária, pois estamos sendo influenciados pela filosofia do mundo que nós vivemos. E aqui eu vou fazer algo que é uma digressão aparente. Eu sei que você sabe o que é digressão, mas, de todos os modos, eu coloquei aí uma ação ou resultado de se desviar do assunto tratado. Encher linguiça, quando você não consegue chegar nos 40 minutos da pregação, você inventa alguma coisa para colocar ali no meio e depois você faz uma conclusão. Prometo para vocês que não é o caso, mas caso você é daqueles que gosta de dar uma olhadinha no e-mail enquanto o pastor está pregando, é o momento de você fazer isso. Eu te aviso quando eu tiver terminado essa digressão, tentarei ser o mais rápido possível, e daí você então volta. Malu, você pode desconectar, porque essa parte você já me escutou falando lá no Morumbi, mas eu aviso quando a gente estiver voltando. Irmãos, eu quero sugerir o seguinte, e nós vamos começar no século XII, naquela época das cruzadas, literatura, educação, filosofia. Alguns chamam essa idade de Idade Média ou Idade das Trevas, mas, na verdade, foi o momento em que a Europa começou o caminho para o Renascimento e depois que acabou levando para aquilo que nós conhecemos como o Iluminismo. E nessa época, mais ou menos a partir de 1200, 1100, 1200, começaram a aparecer na Europa alguns teólogos
teólogos e filósofos que começaram a apresentar ideias diferentes daquelas que o povo europeu, cristão na sua maioria, estavam acostumados. Você tem aí Tomás de Aquino, você tem o filósofo Descartes, você tem John Stuart Mill e você tem o Jean-Jacques Rousseau. Poderíamos falar de outros, mas obviamente nós não temos tempo para isso. Por exemplo, a ideia de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino sim acreditava que o homem caiu, houve a queda, ele acreditava que a queda afetou o nosso relacionamento com Deus, o homem passou a ser mortal, mas a queda não afetou o nosso intelecto. Ele acreditava que a imagem de Deus continuava refletida no nosso intelecto. Tomás de Aquino foi um filósofo e um teólogo fantástico, não estou dizendo que não. Mas essa ideia específica que ele introduziu começou a levar à seguinte conclusão: se o meu intelecto não foi afetado pela queda, as conclusões que eu chegar a partir do meu intelecto são tão válidas, conclusões inclusive na área espiritual, são tão válidas quanto aquelas que eu tenho na palavra de Deus, a Bíblia. Começando, então, uma equiparação entre a revelação eterna de Deus e as conclusões que o ser humano podia chegar em relação a Deus através do seu próprio raciocínio e do seu próprio intelecto. Pensamento número 1. Depois nós temos o tal do Descartes. O Descartes, depois de pensar muito e de filosofar muito, ele pegou um copinho, uma garrafa de conhaque, ele sentou do lado de uma lareira e durante algumas semanas ele resolveu pensar e tentar descobrir o sentido da vida e ele chegou a uma certeza. Descartes disse: a única certeza que nós podemos ter é de que eu preciso duvidar de tudo. E foi daí que ele chegou a essa fantástica conclusão: eu penso, logo existo, fazendo com que o homem, o raciocínio, a minha capacidade intelectual, e não Deus, é a medida de todas as coisas. E daí, talvez já por volta do ano 1800, chegou um tal de John Stuart Mill, filósofo inglês, e ele disse essas coisas bem interessantes. As decisões precisam ser feitas tendo como objetivo aquilo que maximize nosso prazer e diminua nossa dor. O que importa é buscar nosso próprio bem, a nossa própria maneira. E concluindo, Jean-Jacques Rousseau. O que importa é o que eu sinto. Paixões humanas devem sobrepor-se à razão ou a qualquer consideração sobre Deus. Podem desligar seus celulares, fim da digressão. Malu, pode acordar. Vocês sabem por que Roma caiu? Os historiadores dizem que foi porque eles não perceberam que os bárbaros estavam chegando. Eles estavam tão ensimesmados no seu próprio prazer, nas suas próprias conquistas, nas suas próprias coisas, que eles não perceberam que os bárbaros estavam se aproximando e que quando eles perceberam já era tarde demais. E eu creio que em relação à igreja, os bárbaros já chegaram. C.S. Lewis disse algo muito interessante e eu prometo que ele não estava pensando na política brasileira. Veja só. A pior maldade não é o que acontece nos sórdidos porões do crime que Dickens tanto amava descrever. Ela é concebida e levada adiante, secundada, executada e registrada nos bem iluminados, limpos, acarpetados e aquecidos escritórios por homens silenciosos de colarinhos brancos, unhas bem aparadas e rostos bem afeitados que não precisam levantar seu tom de voz. Aplicado isso à igreja, o que C.S. Lewis estava tentando dizer é: os grandes problemas, as grandes tragédias, as grandes consequências não são necessariamente aquelas coisas mais gritantes que nós normalmente colocamos o nosso foco.
como pode ser um pecado de adultério, ou de homossexualismo, ou tantas outras coisas que é o que nós colocamos o nosso foco. O que ele está dizendo é que o que realmente afeta a nossa igreja são filosofias que vão penetrando muito vagarosamente nas nossas mentes, nos nossos corações, e que começam a penetrar na nossa teologia, e nós começamos, sem nos darmos conta, a agirmos de acordo com essas filosofias, permitindo, inclusive, que elas moldem a nossa teologia. E me digam se o que Tomás de Aquino, Descartes, John Stuart Mill e Jean-Jacques Rousseau, o que eles disseram já não está totalmente dentro da nossa cabeça. Nós achamos que nossas ideias são fantásticas e, obviamente, a tradição humana já começou a superar, em muitos casos, a revelação divina, porque nós damos mais importância à revelação humana do que aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Nós começamos a achar verdadeiramente que nós somos o centro de todas as coisas. Nós estamos vivendo numa cultura evangélica brasileira que nos leva, de fato, a buscar uma teologia que maximize nosso prazer e diminua nossa dor. E acabamos achando que o Espírito Santo de Deus deve ser um terapeuta, um coach, no sentido atual da palavra, que está aí para fazer o que eu quero. E nos esquecemos que Ele é poder de Deus, que nos empodera para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua eterna luz, apesar do custo que isso pode significar para a minha vida. E me diga se o que o Jean-Jacques Rousseau já não está incorporado na nossa teologia. O que importa é o que eu sinto, paixões humanas, e não o meu compromisso sério e inabalável com a palavra de Deus. Irmãos, quando isso penetra nas nossas vidas, slide 51, começa a entrar o hedonismo. Eu começo a pensar na minha teologia, naquilo que eu mais gosto. Eu começo a pensar no menor desconforto ou dor. Cada um começa a seguir a sua consciência. A consciência é moldado pelos interesses pessoais. Os interesses pessoais são moldados pelo mercado. E o mercado está dizendo que você é o centro do mundo. E quando nós chegamos a isso, nós já não conseguimos dizer, como o apóstolo Paulo dizia, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Porque os bárbaros já chegaram. E essas filosofias já penetraram na nossa mente e na nossa teologia. Um filósofo cristão, Søren Kierkegaard, ele disse: o cristianismo é a ferida mais profunda que pode ser imposto sobre uma pessoa, calculado na sua mais terrível escala para colidir com tudo que existe. Mas em vez de apresentarmos um evangelho que confronta, que colide, aprendemos a apresentar um evangelho que se conforma, aprendemos a apresentar um evangelho light. E com isso, nós já não conseguimos dizer, como o apóstolo Paulo disse, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Eu já não consigo dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos declarou que a igreja cristã precisa ser mais amigável do que a Disneyland. Com isso, não é possível fazer missões. Porque missões verdadeiras requer renúncia, requer entrega, requer disposição para o sofrimento, requer entregar minha vida a Cristo, se necessário for, até a morte. Qual a solução de Deus? Que o seu povo caminhe nos caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito.
que o seu povo se permita ser santificado pelo fogo do Espírito Santo que habita em nós. E que, como resultado, não sejamos influenciados pelas filosofias desse mundo, mas tenhamos, na força do Espírito Santo de Deus, a capacidade de dizer: eis-me aqui, Senhor. Estou disposto não somente a ser amarrado, mas, se necessário for, morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, terapeuta, coach, conselheiro ou o quê? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é fogo purificador. O Espírito Santo é conselheiro. O Espírito Santo é poder de Deus, que nos capacita a proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua eterna luz. E com isso, esse quadro tão triste que nós vimos da situação da evangelização mundial vai poder mudar, não porque você e eu podemos, mas porque estamos sendo capacitados e a presença de Deus está em nós. Gostaria que os irmãos baixassem sua cabeça. Senhor, nós te louvamos porque já não habitas em templo feito por mãos humanas. E tu habitas, Senhor, em cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Isso, Senhor, entre outras coisas, é para que possamos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra. Por isso eu te peço, ó Pai, que tu nos ajudes, como igreja, como indivíduos, a permitirmos sermos cheios do Espírito Santo uma vez mais. Controlados pelo Espírito Santo de Deus, que é fogo, consumidor, purificador. E que através disso, Senhor, possamos esquecer as filosofias desse mundo e possamos dizer: Senhor, estou disposto a te servir, se necessário for, até a morte. E que com isso, Senhor, o teu evangelho seja pregado conforme a tua palavra até os confins da terra. Te rogo, Senhor, usa essa igreja para que o teu nome continue sendo glorificado no Brasil e em todos os povos da terra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.